Falando agora de vias metabólicas, todo esse processo então que nós temos para produzir energia de acordo com a atividade que nós estamos fazendo. Então, se eu corro, se eu nado, se eu pedalo, se eu jogo futebol, se eu jogo basquete, que tipo de via metabólica eu estou utilizando para produzir energia? E é isso que nós vamos ver agora. Primeira coisa, a gente se depara com isso, com esse grande esquema que é um mapa do metabolismo humano. Tá? Quando a gente se depara com isso na graduação, a gente fala, meu Deus, o que foi que eu arrumei para a minha vida? Claro que ele é extremamente complexo e suas multi-integrações entre elas, às vezes numa mesma situação você está tendo 2, 3, 4 reações enzimáticas, 4 reações acontecendo no organismo no mesmo momento. Tá? Mas a gente vai se ater à questão da atividade física. Tá? E o papel mais importante que nós temos, que é o ATP, a adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, o ATP, é o substrato energético para todas as nossas atividades. Perfeito? Então, ela forma energia, ela libera energia para a célula e para todas as outras células. Então, há uma grande rede, uma grande teia para a utilização desse substrato energético. Então, nós temos uma adenosina, que é a adenina e uma ribose, ligado com 3 fosfato. A cada quebra, a cada ligação de fosfato, eu tenho energia. Tá? Então, eu tenho um ATP porque eu tenho 3 fosfatos, por isso trifosfato. E ela sofre uma reação, uma hidrólise, o ATP sofre uma reação, uma hidrólise, e através da enzima ATPase, ela quebra esse ATP em ADP, adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico, e libera energia. Quanto de energia? De 7 a 12 quilocalorias por mol. Por que de 7 a 12? Porque cada célula, cada situação, ela acaba tendo uma forma de produção de energia diferenciada. Então, por isso, a gente assume que todas tenham mais ou menos a mesma constituição e a produção energética de 7 a 12 quilocalorias por mol. Assumindo que uma pessoa aproximadamente 70 quilos, ela tem apenas 50 gramas de ATP no organismo. Tá? Então, uma pessoa em repouso 70 quilos, agora ela tem 50 gramas apenas de ATP no organismo. Ao final de 24 horas, depois de tudo que aconteceu durante o dia com a pessoa, e hipoteticamente, se nós pesássemos essa quantidade de ATP gerada, quebrada, ressintetizada durante esse período, nós teríamos um total de 190 quilos de ATPs pesado ao final de 24 horas, de todas as reações bioquímicas que ocorreram no nosso organismo nessa situação de produção de energia. Tem um componente interessante que é a questão da quebra. Então, eu faço a quebra do ATP em ADP para liberar energia, mas eu preciso restabelecer esse ATP. E o restabelecimento dele, de maneira geral, é bem simples. Então, eu pego esse ADP, adenosina difosfato, com o fosfato inorgânico e energia e restabeleço o ATP. Mas de que forma eu vou restabelecer esse ATP? Eu vou restabelecer ou o sistema aeróbio, ou o sistema anaeróbio alático, ou através do sistema anaeróbio lático, que é a via aeróbia. Então, ela pode ser, o restabelecimento pode ser por via glicolítica, por via lipolítica ou proteolítica. E o anaeróbio, fosfato creatina ou glicólise. Então, eu falar que a via é anaeróbio lático é a mesma coisa que falar de glicólise.
se eu falar anaeróbio alático, é a mesma coisa falar que é fosfato creatina, o sistema de produção de energia. Então, o reestabelecimento desse ATP, do ADP mais fosfato mais energia, essa energia advém desse sistema, o aeróbio ou anaeróbio, lático ou alático. Por que essa diferença? Basicamente, essa diferença está relacionada com o quê? Com aonde essa energia é produzida. Se essa energia é produzida no citosol, então eu não vou utilizar o oxigênio para a produção de energia. Então eu vou ter uma via anaeróbia, sem a presença de oxigênio. Se essa via ela acontece na mitocôndria, necessariamente então eu vou ter a presença de oxigênio. E a terminologia disso é que é uma via aeróbia. Então eu tenho na mitocôndria o sistema oxidativo, no citosol eu tenho a fosfatocreatina e a glicólise. E tudo isso vai depender do quê? Basicamente da intensidade. É a intensidade que vai determinar que fonte de energia eu vou utilizar. Com isso, o tempo. Eu não consigo sustentar essa via anaeróbia durante um longo período. A fosfatocreatina é um período curto, como nós vamos ver. A glicólise é um período um pouco maior, mas se eu precisar de intensidade ainda durante um período maior, eu não tenho condições de sustentar sem a presença de oxigênio. Então, eu preciso de um sistema oxidativo com a presença de oxigênio para manter estímulos acima de 3 minutos, por exemplo, numa intensidade mais alta. Tá? Então, tudo é dependente da intensidade, mas tem uma relação com o tempo. E quem vai controlar isso? O sistema nervoso autônomo, através do simpático, na estimulação através dos hormônios. Tá? Nós temos então esse gráfico clássico, que todo mundo já se deparou com isso, que é a integração, a interação das 3 vias metabólicas. No primeiro momento, então, eu tenho a fosfatocreatina numa intensidade alta, mas com um decréscimo muito rápido. Então, eu tenho uma intensidade alta, mas o tempo de duração é pequeno. Então, em torno até 10 segundos. Então, muito pouco. Depois eu tenho o glicolítico, tá? Que vai até mais ou menos 3 minutos. E depois eu tenho o aeróbio. Percebam que existe uma integração. Eu não tenho um sistema totalmente puro de um e do outro. Então, eu tenho sistemas que são integrados. Tá? Mas à frente nós vamos ver, em rotas metabólicas, essa integração, essa inter-relação entre esses sistemas de produção de energia. No ATP-CP, nós temos 3 formas de produção de ATP. Através da hidrólise e da ressíntese de ATP, então eu vou produzir energia. Através do sistema fosfocreatina, através da hidrólise e da ressíntese dessa creatina, e através do adelinato quinase. Esse gráfico que nós estamos vendo, os corredores foi realizado uma ressonância de fosfato nos corredores e foi medido a quantidade de ATP, ADP e fosfatocreatina no período da corrida, até 15 segundos. Tá? Então, ali eu tenho o máximo deles e um comparativo em relação ao tempo. Note que no primeiro momento do exercício eu tenho uma queda abrupta da fosfatocreatina. Então ela tem uma queda linear e abrupta. Eu tenho no primeiro momento uma queda do ATP, até mais ou menos 2 segundos,
depois eu tenho uma estabilização mais ou menos até 9 segundos, 10 segundos, depois eu tenho uma queda. A outra parte seria a adenosina de fosfato. Eu tenho uma estabilização dessa adenosina de fosfato e um aumento dela proveniente do quê? Se eu tenho uma quebra de ATP para produzir energia e essa quebra vai resultar em ADP mais fosfato, o que vai acontecer? Eu vou ter uma via natural esperada de queda de ATP e aumento do ADP. Quem restabelece esse sistema? Simples. Quando eu tenho a quebra do ATP, eu tenho uma liberação de energia, formo o ADP, adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico. O ADP, ele ativa uma enzima creatina quinase que vai quebrar a fosfato-creatina em creatina e fosfato. A energia da quebra da fosfato-creatina vai servir para restabelecer o ATP. Então eu vou juntar a adenosina de fosfato, mais fosfato inorgânico, mais a energia oriunda da quebra da fosfato-creatina realizada pela creatina quinase para restabelecer o ATP. E aonde eu formo a creatina? A creatina ela é formada nos rins, através da arginina, glicina e ornitina. Ela cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ela vai até os músculos, ela é captada pelo músculo, e onde ela sofre a fosforilação, tá? Que é a creatina mais energia, mais fosfato, formando o ATP. E aí eu tenho a formação da creatina fosfato. Se nós pegarmos esse gráfico aqui, é um trabalho clássico do Harris, em 76, nesse gráfico, nessa análise basal, nessa primeira parte, nós temos um dado basal, que é em repouso. E a fosfocreatina, ela está próximo de 80%. Tá? Depois nós temos a execução do exercício e depois nós temos uma medida na pós-exercício, que é a recuperação, até 20 minutos. Percebam que eu tenho 1, 2, 3, 4 vias sendo medidas. A primeira, mais baixo, que fica abaixo de 20% por volta dos 7 minutos, é medido após a contração isométrica com fluxo sanguíneo ocluído. Então, eu faço um bloqueio através de um garrote na musculatura, faço um bloqueio e meço essa fosfato-creatina. Reparem que o restabelecer dela, ela fica abaixo de 20%. Depois nós temos uma circulação restaurada por 25 segundos. Reparem que ela fica na ordem de 20%. Depois nós temos, após a contração isométrica, com o fluxo sanguíneo intacto. Então, eu não mexo no fluxo sanguíneo. E a última, eu tenho um exercício dinâmico com fluxo sanguíneo intacto. Então, a movimentação dessa musculatura é um indício que ele restabelece a circulação mais facilmente, porque um dos princípios da isometria é fazer o quê? Fazer uma oclusão nessa musculatura que está sofrendo a ação dessa força isométrica. Tá? Então, o que é força isométrica? Eu paro, eu não tenho uma mudança no comprimento da fibra muscular. Eu não tenho fase concêntrica e excêntrica. Tá? Então, eu segurando o peso, por exemplo, eu estabeleço aqui o cotovelo no ângulo de 90 graus e mantenho determinado tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Essa contração ela acaba promovendo o quê? Uma oclusão
dos vasos sanguíneos. Com isso, então, eu tenho uma dificuldade momentânea, claro, para restabelecer esse fluxo sanguíneo, mesmo após o exercício. E a outra é através do exercício dinâmico com fluxo sanguíneo normal. O que acontece? Depois de 20 minutos eu consigo restabelecer por completo. O 8º minuto eu estou bem, no 4º ao 8º minuto eu estou bem próximo do máximo, e o máximo atinge 90 minutos. O que ele está me dizendo? Que eu preciso de vascularização, que eu preciso de sangue para restabelecer a fosfato-creatina. O que isso quer me dizer? Que para restabelecer um sistema anaeróbio alático, eu preciso do sistema oxidativo. Olha que interessante. Ainda mais hoje em dia que todo mundo está criticando os exercícios aeróbios, de moderada intensidade, indo para o HIIT, para o estilo do CrossFit, e aí parece que você só tem uma forma correta de treinar. E não é o correto isso. Nós temos que analisar o nosso aluno, o nosso cliente, o nosso paciente de uma forma única para atender melhor no processo de emagrecimento, no processo de treinamento e por aí vai. E a última forma que nós temos é através do adelinato quinase, que é o quê? Se eu tenho a quebra de um ATP formando um ADP, se esse sistema ele for acumulando a adenosina difosfato, o que vai acontecer? O próprio corpo pode pegar e juntar esses dois ADPs, formando um ATP, uma adenosina trifosfato e uma adenosina monofosfato. Esse sistema é utilizado pelo organismo, mas ele não é o preferível, vamos dizer assim. Até porque eu tenho um processo de recuperação mais complexo para ser realizado do que aquele mecanismo que nós vimos anteriormente de recuperação de síntese e ressíntese de ATP. E quais são as chaves? O que a gente leva dessa parte? Realizado em um curto período de tempo, em altíssima intensidade, ocorre no citosol. O ATP intramuscular são limitadíssimos, ele demora em torno de 1 a 2 segundos da atividade, como nós vimos naquele gráfico, há uma queda. E a ressíntese de ADP, e depende desse processo de ressíntese de adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico, para cada 1 kg de músculo esquelético possuem de 3 a 8 milimols de ATP, então é uma quantidade relativamente pequena, e possui de 4 a 5 vezes mais de fosfato-creatina. Então, a fosfato-creatina é uma via numa concentração maior do que o ATP dentro do músculo. O ATP mitocondrial, de baixa densidade, ele é utilizado na recuperação do ATP hidrolisado e depende do sistema oxidativo. E desse sistema todo, como ele é muito rápido, então o trabalho bioquímico não é tão intenso, ele vai me produzir um ATP.